E aí pessoal, tudo bem com vocês? Continuando com a nossa aula de álgebra, eu já coloquei uma aula piloto, uma aula teste que não fazia parte desse pacote, mas era só alguma coisa para testar sobre a história dos números complexos. Eu quero dar uma continuidade aqui para o assunto da página 126. Com o terceiro B, eu tive a oportunidade de terminar essa aula para quem tinha ido na semana passada. Com o terceiro a Júlia, ela tinha gravado alguma coisa. Não cheguei a ver a qualidade da gravação. Se você não conseguiu acompanhar, vou explicar aqui de novo essa parte de números complexos. Se você quiser lembrar da história dos números complexos, só ver o vídeo lá do projeto piloto que eu passei para vocês. Onde que a gente tinha parado? Números complexos. Lá naquele plano de Argand-Gauss, Argand, sobrinho de um físico famoso, Gauss, nem preciso falar quem é Gauss, né? Todo o poderoso Gauss, por tudo que ele fez. Mostrei para vocês na sala de aula, lei das direções de Wessel, que os imaginários formam 90 graus com os reais. Então, o número complexo, da forma que a gente estava acostumado a representar, é A mais BI. A gente chama essa forma de representação de forma algébrica ou forma retangular, porque veja, forma um retângulo no plano de Argand-Gauss. A é a parte real, e B, que é o número que acompanha o I, a gente chama de parte imaginária, onde esse I ele é definido como I ao quadrado, sendo menos 1, unidade imaginária. Lembra? Olha, ele chamou de número sofisticado, número fantasioso, até chamar de unidade imaginária que só tinha que estirar a nossa imaginação, até Gauss falar não. Não é porque é um número, uma unidade que ela não está no plano dos reais que é um número que não existe. Existe, só que é no plano perpendicular aos reais. Tá? E o que a gente continua vendo na sala de aula? Primeiro, módulo. Lembra lá que o sétimo ano, primeiro ensino médio, que módulo é a distância de um número até o zero. Vocês falavam para mim que módulo é um número sem sinal. Quando a gente fala de número real, faz sentido até pensar nisso. Porque o módulo de 3 é 3, a de 3 até o zero é 3. O módulo de menos 3 também é 3, porque a distância de menos 3 até o zero também dá 3. Só que quando a gente fala de módulo de um complexo, ele não está numa reta, ele está num plano. Então eu pergunto para vocês, quantos são os números que tem módulo, por exemplo, 2? Pode ser o 2 positivo, pode ser o 2 negativo, pode ser o 2i, pode ser o menos 2i, pode ser qualquer ponto que esteja na circunferência. Então você imagina uma circunferência de raio 2, porque o raio na distância do centro da circunferência até qualquer ponto. Então qualquer ponto dessa circunferência aqui centrada na origem de Argand-Gauss é o conjunto dos infinitos pontos que vão ter o mesmo módulo, no caso que eu dei para vocês dois. Tá? Agora esse módulo aqui, desse número em específico, módulo é a distância do número até o zero. E a distância sempre é a menor distância possível. Então, como que eu acho um módulo nesse caso? É só usar o teorema de Pitágoras. Módulo ao quadrado é parte real ao quadrado, mas parte imaginária ao quadrado. Lembrando que por ser distância, quando você passa o quadrado não é mais ou menos. Então, quando a gente tira o módulo, é sempre o mais. Beleza. Esse ângulo que a gente chama de argumento. Não cabe aqui na lousa, a lousa é pequena, argumento é o ângulo θ. É o ângulo que este módulo sempre vai formar com o eixo dos reais. Se você pensar nas relações trigonométricas, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente desse triângulo em relação a esse ângulo é a parte real, a hipotenusa é o módulo. Cosseno do argumento vai ser parte real sobre o módulo, de qualquer complexo vai ser assim. Seno do argumento, cateto oposto, que é a parte imaginária, dividido pela hipotenusa, que é o módulo. Tá bom. Para que isso é útil? Para representar o número complexo numa forma que a gente chama de forma trigonométrica. Por enquanto, nessa prova, né, nessa PL2, que assim que a gente voltar, vocês vão ter o privilégio de fazer essa prova, o que vai ser cobrado de vocês é só escrever o número complexo na forma trigonométrica. E a utilidade disso a gente vê no próximo bimestre. Né? Acho que vai continuar a aula virtual. E a utilidade disso é você fazer operações entre complexos mais fáceis. Por quê? A forma trigonométrica vem da algébrica, é claro, A mais BI. O que é o A? Se você multiplicar em cruz, eu troco A por módulo vezes cosseno. O que é o B?
multiplica em cruz. Módulo vezes seno, vezes o i que está aqui fora. Tira o z aqui, sem o módulo por enquanto. O z é, tira o módulo em evidência, sobra cosseno do argumento mais i seno do argumento. Então, esse número complexo, que eu pus aqui o módulo que eu me empolguei. Então, o número complexo é o módulo, e essa é uma forma abreviada, para você não ter que escrever tudo isso. Então, a gente abrevia cosseno e seno. Pode usar essa forma de baixo, a forma aqui de cima, tanto faz. E eu devi para vocês qual era a vantagem, não é? A vantagem é quando, por exemplo, você multiplica esses números, quando você divide complexos, quando você faz potenciação, quando você faz raiz, você pode aproveitar as fórmulas da trigonometria, porque vai ter seno, cosseno. Lembra daquela fórmula seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, vai ficar muito mais fácil. Então, por exemplo, com isso dá para a gente achar as raiz cúbicas de I, né? Sem isso daqui não dá. É uma condição para a gente escrever um número e operacionalizá-lo com mais vantagem. Então, por enquanto, a gente só vai treinar como se escreve esse número complexo na forma algébrica. Para isso, eu peço por gentileza, vamos abrir a apostila na página 126 para começar a escrever esses números complexos na forma algébrica e na forma trigonométrica. Eu acho que a maioria deles estão escritos na forma algébrica e pede para passar para trigonométrica, mas tem que o contrário também. Então, questão 1 começa muito simples. Ele pede, determine o módulo, o argumento, eu também vou escrever na forma trigonométrica. Item A, z igual a 12. Tem parte imaginária? Não tem, né? Então, este 12 é um número complexo? É. Só que ele é um número complexo que não tem parte imaginária. Então, esse complexo ele é puramente real. Acho que vocês já conhecem os números reais, né, há um bom tempo. Plano de Arcangauss, eixo dos reais, eixo dos imaginários. O 12 ele vai estar em cima do eixo dos reais na parte positiva. Então, coloquei aqui um vetorzinho apontando para o 12. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Qual que é o módulo de 12? Qual a distância do 12 até o zero? Isso, ouvi, alguém de casa respondeu. 12. Argumento, esse ângulo, 0, porque essa setinha está formando 0 grau. O 0 radiano tanto faz com o eixo dos reais. Então, como que eu escrevo na forma trigonométrica? Módulo de z, cosseno do argumento, mais i seno do argumento. O módulo é 12, cosseno de 0, mais i seno de 0. Quer escrever na forma abreviada? 12, cosseno e seno de 0. Pronto. Só isso, nada além disso. Tá? Ah, eu vou resolver o cosseno de 0 seno de 0? Não, porque se eu resolver, eu vou voltar para a forma algébrica, que dá 12. A minha resposta eu quero saber exatamente isso, qual que é o módulo e qual que é o argumento. Item B, o z no item B vale menos 12. Menos 12 também é real, só que diferente do item A, ele não vai estar na parte positiva do eixo dos reais. Ele não vai estar no primeiro quadrante. Ele vai estar aqui entre, dividindo o segundo e o terceiro. Né? Então aqui menos 12. Vou colocar uma setinha apontando para ele. Enquanto isso, vamos respondendo mentalmente. Qual que é o módulo de menos 12? O módulo de menos 12 é 12. Qual que é o ângulo que esse complexo forma com o eixo dos reais? 180 graus. Ou, se quiser ser chique, 180 graus são i radianos. Esse número complexo na forma trigonométrica é o módulo dele é 12 vezes cosseno do argumento mais i seno do argumento. Então, cosseno π mais i seno π. A forma abreviada é 12 cosseno e seno de π. Simples assim, nada mais do que isso. Certo? 10i é complexo, só que esse complexo não tem parte real. Como que eu chamo um complexo que é puramente imaginário? Exatamente disso. De imaginário puro.
Então, onde que ele vai estar no plano complexo de Argand-Gauss? Isso, ele vai estar em cima do eixo dos imaginários, 10 unidades para cima. Primeira pergunta que eu faço, vocês estão me respondendo virtualmente. Qual que é o módulo de 10i? Qual que é a distância de 10i até o zero? De 10 até o zero, a distância é 10. Qual que é o argumento? Qual que é o ângulo que isso daqui faz com o eixo dos reais? 90 graus? Tá bom. 90 graus não é metade de 180? Então é metade de π, π meios cadiano. O número complexo na forma trigonométrica, módulo, cosseno do argumento, mais i seno do argumento. O módulo, que a distância até o zero é 10, cosseno de 90 ou π meios, mais i seno de π meios. Quer colocar na forma abreviada? 10 cosseno e seno de π meios. Simples assim. Item D também é um imaginário puro. Escrevi aqui do lado. Por que ele é imaginário puro? Porque a parte imaginária dele é menos 1, tem menos 1i e não tem parte real. Por não ter parte real, é imaginário puro. O argumento, esse ângulo todo aqui. Primeiro, módulo. Qual que é a distância de menos i? Isto é, de menos 1i até o zero. Essa distância é 1. Argumento. São 3 ângulos de 90 graus. 3 vezes 90 dá 270 graus. Ou, perdão, 3 vezes 90, 3 π meios radianos. Isso, na forma trigonométrica, módulo é 1, cosseno de 3 π meios, mais i seno de 3 π meios. Evidentemente, 1 na frente, não de escrever, porque qualquer número multiplicado por 1 vale 1. Se você quiser escrever na forma abreviada, 1, ou simplesmente cosseno e seno de 3 π meios. Isso não é bonito? Olha que notação interessante. Pronto, agora dá uma olhada no item E, aí já começa a ficar mais divertido. Esse não é nem real e nem imaginário puro, porque ele tem as duas partes. Ele tem uma parte real, que vale raiz de 3 sobre 2, e ele tem uma parte imaginária, que é o número que acompanha a unidade imaginária, que vale meio. Para eu escrever na forma trigonométrica, eu acho que você lembra que é módulo, cosseno do argumento, mais i seno do argumento. Preciso de duas coisas, do módulo e do argumento. Não tem um módulo, preciso achar esse módulo. Módulo é a distância do número até o zero, só fazer, como é um triângulo retângulo, só fazer teorema de Pitágoras. Módulo ao quadrado, que é hipotenusa ao quadrado, cateto, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto, 1 sobre 2 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 3 que dá 3, 2 ao quadrado dá 4, meio ao quadrado 1 quarto. 3 quartos mais 1 quarto, 4 quartos, que é 1. Qual é o número cujo quadrado é 1? 1 ou menos 1, só que como é módulo, distância positiva, então esse módulo vale 1. Agora o argumento. O argumento é esse ângulo aqui, que o módulo aqui vai fazer com o plano dos reais, com o eixo dos reais. Eu sei que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é a parte real, a hipotenusa é um módulo. Raiz de 3 sobre 2, o módulo é 1, dividido por 1, todo número dividido por 1 vai ser ele mesmo. Então é raiz de 3 sobre 2. Agora o seno do argumento, cateto oposto. O cateto oposto é a parte imaginária que vale meio, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o módulo que vale 1. Meio dividido por 1, todo número dividido por 1 dele mesmo, que é meio. Agora, você precisa ser um minimamente esperto, que eu tenho certeza, quase certeza que você é, né? O θ, qual que é esse argumento? Fala pra mim, pensa comigo, eu estou pensando. Qual é o ângulo que o seno vale meio e o cosseno vale raiz de 3 sobre 2? Lembra da música? Eu não vou cantar aqui em vídeo não, mas você lembra, eu sei que você lembra.
Então, você sabe que seno de 30 é meio e cosseno de 30 vai de 3 sobre 2. Então, esse θ é 30 graus, mas você prefere ser chique e falar que 30 graus é 180 dividido por 6, pi sextos radianos. Com essas duas informações, consigo, então, escrever esse número complexo na forma trigonométrica, que vai ser módulo de z. Quem que é o módulo? 1 cosseno do argumento, cosseno de pi sextos, mais i seno do argumento e seno de pi sextos. Ou abrevia 1 cosseno e seno de pi sextos. Olha que bonito. Mais bonito ainda vai ser quando nós operacionalizarmos. Página 127 virou item F, 1 mais I. Tem a parte real que vale 1 e a parte imaginária que vale 1. Sempre gosto de fazer um esboço no plano de Argand-Gauss, porque veja só. Primeiro passo é achar o módulo, que é a distância do número complexo até a origem. Só que você repara que nesse caso, essa figura é um quadrado, porque a parte real é igual à parte imaginária. Tá bom, quer fazer por Pitágoras? É super fácil também. Você vai fazer 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado que dá 2. Então, hipotenusa ao quadrado é 2, hipotenusa é raiz de 2. Tá? Só que como isso daqui é um quadrado, você pode fazer de outro jeito. A diagonal de um quadrado, que é o módulo, é lado raiz de 2. E o lado do quadrado é 1. Então você pode pôr direto que esse módulo, nesse caso, é raiz de 2. Porque você lembra que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. E por ser um quadrado, esse argumento é óbvio. Porque o quadrado vai dividir esse ângulo reto, a diagonal do quadrado vai dividir esse ângulo reto em duas partes iguais, é bissextris. Então esse argumento, a metade de 90 graus é 45, que é 180 quartos, pi quartos radianos. Escrevendo esse número complexo na forma trigonométrica, vai ser módulo raiz de 2 cosseno de pi quartos mais i seno de pi quartos. Quer escrever na forma abreviada? Raiz de 2 cosseno e seno de pi quartos. E se você resolveu o cosseno de pi quartos e o seno de pi quartos? Vai voltar para cá. Essa é a ideia. Aqui é a mesma coisa. Também está formando um quadrado. Então, a diagonal do quadrado continua sendo lado raiz de 2. Esse módulo continua sendo raiz de 2. Não tem dúvidas nisso. A única diferença nesse caso, eu tenho a impressão que eu vou mostrar aqui, que é o argumento. Né? Porque aqui é 45 porque é a diagonal do quadrado, mas eu tenho que somar esses 90, porque o argumento vai ser tudo isso. Então, esse argumento vai ser 135, que são 3 vezes 45 graus. O número complexo, módulo cosseno do argumento mais i seno do argumento, que é 3 pi quartos. Então, esse número complexo é raiz de 2 cosseno e seno de 3 pi quartos. Bonito, né? O módulo continua sendo raiz de 2, porque vai ser diagonal do quadrado. Módulo estou fazendo de laranja. Então, o módulo desse número é raiz quadrada de 2. Se você pensar pela geometria, diagonal do quadrado vai cortar aqui no ângulo de 45, só que você vai somar 180. Então, esse ângulo vai ser 225 graus. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 45, 5 pi quartos. Escrevendo na forma trigonométrica, fica, portanto, que z igual módulo cosseno do argumento, cosseno de 5 pi quartos, mais i seno do argumento, i seno de 5 pi quartos. Quer abreviar? Raiz quadrada de 2, cosseno e seno de 5 pi quartos. Simples assim, não tem erro. Se você ler o exercício 2, você vai reparar que existe um pentágono regular. Regular significa que todos os lados e ângulos do pentágono são iguais, com centro na origem do plano de Argand-Gauss. Então vai ficar horrível, eu estou sem compasso, sem régua, né? Mas o que vale é a intenção, não é mesmo? Claro que não, né? Vale uma coisa bem feita. Mas
Finge que não é assim. Ó a circunferência. É o que tem para hoje. E aí aqui dentro vai ter um pentágono, perdão. Vou chamar esse ponto de Z1. Tá vendo que o Z1 está em cima do zero? Então o Z1 vou chamar de zero. Tá bom. O Z2 está aqui em cima. O Z3 um pouquinho para cá. O Z4 aqui e o Z5 aqui. E se você ligar, é para formar um pentágono. Se você achar que isso não é um pentágono, fazer o quê? O problema é seu, né? Porque é um pentágono. Tem que ser um pentágono. Agora, vamos pensar nos argumentos de cada um desses ângulos que ele está pedindo para a gente. Ele quer os argumentos dos 5 complexos. Qual que é o argumento de Z1? É 0. E de Z2? Eu não sei diretamente qual que é o de Z2, eu não vou chutar nem 30, nem 45, nem 60, mas eu sei que é um pentágono. Eu sei que se o pentágono é regular, ele divide os 360 graus em 5 partes iguais. 360 dividido por 5 dá 72. Então quer dizer que cada ângulo desse que a gente chama de ângulo central vai medir 72 graus. Para você achar o Z3, 72 mais 72, 140. Para você achar o Z4, 144 mais 72, 216. Para achar o Z5 mais 72, 288 graus. E ele pergunta para a gente, soma tudo isso, soma todos esses argumentos. Se eu somar, dá 720 graus. 720 graus são 2 voltas completas. Se cada volta completa é 2π, 2 voltas completas é 4π. Vai levar você essa alternativa B. Continuando no exercício número 3, mais do mesmo, nada de novo, não cabe nesse espacinho da apostila. Põe um post-it, faz no caderno, vamos fazer direito. É uma tabela que o que está na forma algébrica pede para passar para a trigonométrica, na trigonométrica para a algébrica. Item A, 0 a 5. 5 é um número real. Por ser real, ele vai estar em cima do eixo dos reais. Você sabe muito bem que o módulo de 5, a distância de 5 até o zero, é 5. O argumento, que é o ângulo que 5 faz horizontal, é 0 grau ou 0 radiano, tanto faz. Escrevendo O na forma trigonométrica é módulo 5, cosseno do argumento, mais I seno do argumento. 5 cosseno e seno de 0. Simples assim. B. Está na forma trigonométrica, então o que nos resta, portanto, é passar para a forma algébrica. Eu tenho que resolver qual é o valor desse cosseno, qual é o valor deste seno. 180 dividido por 6 dá 30. Seno de 30, eu tenho a impressão que é meio, foi aquela discussão que a gente fez. E cosseno de 30, eu tenho a impressão que é raiz de 3 sobre 2. Agora, você vai aplicar a propriedade distributiva. 2 vezes raiz de 3 sobre 2. O 2 que multiplica desfaz o 2 que divide, cancela, sobra raiz de 3. 2 vezes i vezes meio, o 2 cancela com 2, vai sobrar 1i. É raiz de 3 mais i. Simples. Passei da trigonométrica para a forma algébrica. Continuando, o próximo da tabela, o terceiro que eu chamei de item C, o mais i, já fizemos isso. Diagonal do quadrado de lado 1. O módulo, lado raiz de 2 da raiz de 2. O argumento é o ângulo que ele faz com eixo dos reais. Diagonal do quadrado é bissetriz, divide ao meio, 45 graus ou π quartos. Na forma trigonométrica, módulo de Z, cosseno do argumento, mais I seno do argumento. Se quiser escrever na forma abreviada, raiz quadrada de 2, cosseno e seno de π quartos. Simples assim. 3i, que é o próximo, é um imaginário puro, porque ele não tem parte real. O argumento dele é 90 graus, ou π sobre 2, cadê o roxo? 90 graus é metade de 180, metade de π radianos.
e o módulo. Qual que é a distância de 3i até o zero? A distância são 3 unidades. Esse z vai ser então o quê? Módulo cosseno do argumento, cosseno de π meios, mais i seno do argumento, i seno de π meios. Vamos abreviar? 3 cosseno e seno de π meios. Vamos terminar essa tabela logo. Vamos. E menos 1 mais i raiz de 3. Não posso falar que é lado raiz de 2, porque isso não configura o quadrado, porque os lados são diferentes. Nesse caso tem que fazer Pitágoras mesmo. Pitágoras, né? Distância do ponto até o zero. Hipotenusa ao quadrado, módulo. Menos 1, tanto faz que você vai levar ao quadrado, né? Então vai ser 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 1 mais 3 é 4. Então esse módulo só pode ser 2. Vamos pensar no argumento. Cosseno desse ângulo todo aqui. Cosseno, cateto adjacente, que é a parte real. A parte real é menos 1 sobre a hipotenusa, que é 2. Seno, cateto oposto, que é a parte imaginária que acompanha o i, raiz de 3 sobre 2. Se eu pensar qual é o ângulo que o cosseno vale meio, se eu pensar na circunferência, no primeiro quadrante, eu sei que cosseno de 60 é meio. Mas aqui eu quero cosseno menos meio, então vou mandar para cá, 120 graus. O cosseno é negativo e o seno é positivo. Então esse ângulo só pode ser 120 graus ou 2 vezes 2π terços. Cada π terço é 60, 2π terços é 120. Então, número complexo, como é que fica? Módulo cosseno do argumento mais i seno do argumento. Quer abreviar, você está podendo. 2 cosseno e seno de 2π terços. Certo? Item F, parecido com os outros que a gente fez. Aqui configura um quadrado, porque os lados são iguais, 2 e 2. Então, posso falar que o módulo é lado raiz de 2. Se você aplicar, mas também é fácil. 2 ao quadrado dá 4, 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 4 é 8. Raiz de 8 é 2, raiz de 2. Eu sei que esse pedacinho aqui vale 45. O argumento é tudo isso. Então, se eu pensar nos 360 menos 45, dá 315 graus. Ou, andando de 45 em 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 45, 7π4. Sei o módulo, sei o argumento, então o número complexo é módulo cosseno do argumento mais i seno do argumento. Forma abreviada, 2 raiz de 2, cosseno e seno de 7π quartos. Pronto. Terminando a aula, questão 4. Trata de um hexágono regular inscrito no plano de Arden-Gauss. O centro desse hexágono está bem na origem. Se um hexágono regular forma aqui uma circunferência. Tá? E ele fala que essa circunferência tem raio medindo 2. Então, quer dizer que se aqui é o zero, o Z0 que eu chamei vai estar em cima do mais 2 e o Z3 vai estar em cima do menos 2. Vamos pensar como ficam esses números na forma trigonométrica. Se o Z0 está em cima do 2, qual que é o módulo dele? É 2, porque a distância do 2 até o 0 é 2. Módulo cosseno. Qual que é o argumento de Z0? O argumento é 0, mais i seno de 0. Tá bom. Z1. E o módulo de Z1? O módulo é a distância. Mas como a gente está numa circunferência, isso daqui é raio. Se o raio é 2, a distância de qualquer número até a origem vai ser quanto? 2, né? Que é raio. Então tá. O módulo vai ser 2. Cosseno, 60 graus. Por que 60? É irregular. 360 dividido por 6, 60 graus. É o ângulo central da circunferência. 60 graus é π sobre 3. Cosseno de π sobre 3, mais i seno de π
terços. Z2 está lá em cima. O módulo de todos eles vai ser 2. Não importa qual seja. Cosseno, 60 mais 60. Ou 2 vezes 60. Ou ainda, 2 vezes pi terços. Então, 2 pi terços. Agora, para chegar no Z3, é 60 3 vezes, que dá 180, ou pi. Mas eu vou escrever uma coisa aqui para você reparar. Aqui é cosseno de 3 vezes esse 60. Então, aqui 3, opa, o 3 está aqui, né? De 3 vezes isso. E aqui apareceu um só, aí não apareceu nenhum. Então, ele pede uma expressão para qualquer número, uma expressão global, se fosse um ZH. Não importa qual ponto que é um ponto qualquer aqui seja um vértice desse hexágono. O módulo sempre vai ser 2, porque é o raio da circunferência, nunca vai mudar. Agora, quando é Z1, esse número multiplica por terços é 1. Quando é Z2, esse número é 2. E quando é H? Então, H que multiplica pi terços, mais I seno de H vezes pi terços. Isso é uma solução geral, né? Uma solução que vai servir para qualquer ponto. E aí é um teste que vai levar você a assinar a alternativa o quê? Alternativa B. Bom? Pessoal, terminando a apostila, fica para vocês então. TMTC de álgebra, das aulas 1 a 18, a gente encerra a apostila 1, apostila 9. Apostila 10 a gente vai continuar com o número complexo, como disse para vocês, operacionalizando suas fórmulas de Moab, então é bom aprender isso. Tá? E, além da TMTC, que vai valer o AC, tem o guia de estudos. Eu já falei no grupo, já expliquei, já coloquei no site, mas falar de novo. O simulado, o ângulo ficou de enviar um simulado para ser feito de forma online. Só que qual que é o nosso medo, o medo da coordenação dos professores? Que na hora que vão ser simulado acontece um problema com a rede, ou o site se sobrecarregue demais. E como vale 4 pontos, algum de vocês pode sair prejudicado por conta disso. Então o que a gente decidiu por bem fazer? Passar outra atividade para valer os 4 pontos do simulado. No caso de matemática ou de geometria, essa atividade vai ser o guia de estudos, que deve ser entregue até o dia 6 de abril. Entregue como? Ou imprime o guia, ou faz o que vocês faziam para me entregar, tira foto ou digitaliza, junta no arquivo PDF e me manda por e-mail para certificar desses 4 pontos. Ah tá, mas e se o ângulo fizer o simulado? E se você conseguir acessar o simulado, terminar o simulado até o fim? Tudo bem? Ótimo. Aí essa nota, que eu não sei ainda quanto vai valer, vai entrar como uma I, aquela atividade especial, aquela nota que soma lá na média de vocês. Então vai ser um bônus se esse simulado der certo. Né? Se não der, a gente vai se certificar, vai respaldar aí usando o guia de estudos. Bom, qualquer dúvida me procurem por e-mail. Foi um prazer. Até mais.